Do culto a hora chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus entrega em vera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente e bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova em Cristo a salvação. Uma das coisas que não podemos negar é que a vida nos surpreende. Tem certas coisas que achamos estúpidas ou loucas, mas que acabam dando certo. Um dos grandes exemplos que o pastor Marcos comentou esses dias é o da vacina. Imaginem o que as pessoas pensaram quando, no século XVIII, o médico Edward Jenner veio com essa conversa de que a melhor forma de se proteger da varíola era injetando material contaminado com varíola no próprio corpo. Que ideia mais louca! No entanto, hoje nós sabemos quantas e quantas vidas foram salvas pela vacina. Tanto é que nós estamos orando para que logo seja desenvolvida uma vacina eficaz contra esta pandemia do coronavírus. Tem coisas que parecem ilógicas ou estúpidas, mas que acabam funcionando. Por outro lado, as notícias dos últimos dias nos mostram que o contrário também é verdadeiro. Tem coisas que parecem serem boas e santas, mas que na realidade são más. Quem diria que um padre famoso que falava palavras tão bonitas na televisão estaria envolvido em um esquema de desvio de dinheiro? Ou que uma mulher que era líder religiosa, mãe de mais de 50 filhos adotivos, fosse planejar o assassinato do seu próprio marido? Ou ainda que um homem que dizia ter o poder de curar as pessoas em nome de Deus, fosse preso por violentar mulheres? A verdade é que existem coisas que num primeiro momento podem parecer absurdas, mas que acabam se revelando incríveis. E coisas que nós julgamos incríveis, mas que na verdade são uma farsa. Como diz o ditado, as aparências enganam, ou nem tudo que brilha é ouro. Tudo isso pode nos ajudar a compreender melhor as leituras bíblicas da pregação de hoje, porque nelas Deus vira de cabeça para baixo coisas que nós acreditamos ser óbvias. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo,
Mas na leitura do Evangelho vamos ouvir ele dizer aos discípulos que ele sofrerá muito, será morto. Não parece loucura o próprio Deus se submeter a isso? E mais, ele diz que irá sofrer nas mãos dos líderes judeus, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei. Jesus prevê que os líderes religiosos vão lhe causar o sofrimento. Não deveria ser justamente o contrário? Não seriam os líderes religiosos os primeiros a receber Jesus e a defendê-lo? O que Jesus quer dizer quando ele afirma que aqueles que buscam os seus próprios interesses irão perder a sua vida, e aqueles que perdem a sua vida irão, na verdade, encontrá-la? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, continua com os desafios. Ele diz que os cristãos vivem no meio de pessoas más, mas devem ser bons. Diz que nós vamos sofrer a maldade, mas devemos responder fazendo o bem. Mas será que isso funciona? Não seria mais negócio punir e conter a maldade? Quero convidar você a, nesse momento de pregação da semana, meditar nas palavras do apóstolo Paulo para nós, quando ele diz: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Que Deus nos abençoe. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Convido você a confessar a Deus os seus pecados nesta oração. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Que assim seja também para mim e para você. Amém. Salmo 26. Oração de uma pessoa inocente. Ó Senhor Deus, declara que eu estou inocente, pois faço o que é certo,
e confio inteiramente em ti. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos. Pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Eu não ando na companhia de gente falsa e não vivo com hipócritas. Não me ajunto com os perversos e não ando com os maus. Ó Senhor Deus, lava as mãos para mostrar que estou inocente. Ando em volta do teu altar junto com os que te adoram, cantando um hino de gratidão e falando de tuas obras maravilhosas. Ó Senhor Deus, eu amo a casa onde vives, o lugar onde está presente a tua glória. Não me destruas junto com os que não querem saber de ti. Livra-me do castigo que recebem os assassinos. Aqueles que vivem fazendo mal e que estão sempre prontos para receber suborno. Eu, porém, faço o que é certo. Tem compaixão de mim e salva-me. Estou livre de todos os perigos. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. A leitura de Romanos, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 21. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros, com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com todo o coração, cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e que não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que chorem. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Sagradas Escrituras dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo tiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Assim termina a leitura de hoje. O Santo Evangelho encontra-se registrado em Mateus, capítulo 16, versículo 21 até o versículo 28. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor.
Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Dentro de nós existe uma convicção muito forte de que o mal só pode ser vencido pela força, pelo troco, pela vingança. O escritor Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, nos dá um exemplo de como funciona esse pensamento de vingança e de justiça humana. Ele conta a história de um homem que expulsou a sua mulher de casa na frente dos seus filhos.
Ele sempre foi um pai muito cruel, muito violento. Quando os filhos cresceram e finalmente saíram de casa, aquele homem se afundou no álcool e se entregou ao vício. No entanto, já no final da sua vida, ele foi tocado pelo Evangelho. Arrependeu-se profundamente de tudo o que tinha feito e decidiu procurar os seus filhos e filhas para pedir-lhes perdão. Uma das suas filhas, chamada Daisy, quando foi procurada, simplesmente desprezou o pai e disse: "Você morreu para mim." Ela tinha se tornado uma pessoa amarga e fria por tudo o que havia sofrido na vida. Na adolescência, o seu filho Michael passou a usar drogas. Quando ela descobriu, também o expulsou de casa. "Você também morreu para mim." Agora ela não falava mais nem com o seu pai, nem com o seu filho. O garoto cresceu e casou. Parecia que a sua vida teria um rumo. Mas algum tempo depois brigou com a sua esposa e usou a mesma frase da mãe: "Você morreu para mim." Brigas familiares não são estranhas para nós. Cada um de nós pode pensar em histórias parecidas em que o mal e a mágoa vão passando de pessoa para pessoa. Quando tentamos pagar na mesma moeda, o problema só aumenta. É complicado vencer o mal com o mal. Quando alguém faz uma barbeiragem no trânsito, muitos buzinam indignados, mas você já ouviu falar de algum motorista que se tornou melhor de tanto ouvir buzina e xingamento? Pense por um instante em quantas coisas na vida você realmente conquistou e conseguiu na base da gritaria e do xingamento. Jesus dá um testemunho difícil, mas muito consolador, quando no texto do Evangelho ele diz que precisa morrer e ressuscitar. Muitos esperavam que Cristo fosse combater o mal com força, com violência e grande poder, da maneira como nós estamos acostumados a fazer e a pensar. Mas Jesus, ele fala de um outro caminho. Ele vai entregar a sua vida. Ele vai pagar uma dívida que não é sua. Será castigado por pecados que são meus e teus. O recado de Deus para mim e para você é que Ele não vai retribuir conforme nós merecemos. A justiça humana paga o mal com o mal, mas a justiça divina é Cristo, que sozinho pagou pelos pecados de toda a humanidade. A justiça de Deus não está baseada na retribuição, mas no amor. E assim Jesus nos dá uma ferramenta que parece ser uma loucura, um absurdo, mas que incrivelmente funciona: o perdão. E é por causa dessa novidade, dessa boa notícia, desse evangelho, que Paulo diz na carta aos Romanos que o cristão tem um novo modo de agir. Que Deus coloca diante de nós uma outra lógica, que parece injusta num primeiro momento, que parece que não vai funcionar, mas que assim como a vacina é a salvação de muitos. Segundo o apóstolo, mesmo que o mundo, a nossa cultura, a nossa razão nos ensine a pagar o mal com o mal, a devolver na mesma moeda e assim nos destruirmos mutuamente, o Espírito de Deus em nós nos coloca no sentido oposto. Não se deixem vencer pelo mal. Isto é, não deixem que o mal tome conta da sua vida, mas vença o mal com o bem. E o texto nos explica o que isso quer dizer na prática. Que o amor não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo, não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos. Orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe.
Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal forma que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nunca se vinguem de ninguém. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. E se estiver com sede, dê água. Talvez você pense, falar é fácil, mas será que isso tudo funciona? Bom, pense nos momentos em que você recebeu algo que não merecia. Pense nas vezes que uma situação de profunda mágoa se dissolveu com o perdão. Pense na felicidade que é fazer as pazes, se reconciliar. Lembre-se, como pode fazer diferença na vida de alguém que está cansado de apanhar da vida uma palavra gentil, um gesto de amor? Certamente funcionou, quando Deus mesmo seguiu esse plano e, ao invés de punir e condenar a cada um de nós, resolveu agir com amor. Funcionou quando Deus agiu desta maneira e, diante dos meus e dos teus pecados, enviou Jesus para que fosse castigado em nosso lugar. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Querido irmão, querida irmã em Cristo, alguém disse certa vez que não podemos esperar resultados diferentes se fazermos sempre as mesmas coisas. Ódio gera mais ódio. Vingança gera mais violência, mágoa gera mais mágoa. Enfim, pagar o mal com o mal traz destruição e infelicidade. Mas Deus nos dá uma nova forma de pensar. E através do seu Espírito Santo nos ensina a agir como Ele mesmo agiu e age em relação a nós. Pode não parecer lógico, mas é a vacina que pode sarar muitas pessoas que estão doentes pela maldade. Por isso, nesse mundo mau, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Quero lhe convidar a, nesse momento, dirigir os pensamentos a Deus em oração. E, neste momento, orarmos a oração geral da Igreja. Todo-Poderoso e Eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade da nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e aos demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé, para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos-te que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os
para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício e paciência aos professores e mestres, para que possam cumprir com alegria e prazer a sua vocação de educadores da justiça que provém de Cristo. Bondosamente defende-nos de toda calamidade proveniente de incêndio e inundação, guerra e doenças contagiosas, de escassez e de fome, de marginalidade, crime, desemprego e de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuida e faze prosperar a cada um em sua vocação, e permite que todas as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas e dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita, Pai, te imploramos, o nosso corpo e a nossa vida, nossos corações e nossas mentes, as ofertas que trazemos perante Ti para o Teu louvor e serviço. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos, por meio da verdadeira fé e uma vida agradável a Ti, a nos prepararmos para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa hora derradeira, sustenta-nos com o Teu poder e recebe-nos em Teu reino celestial. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom que pudemos nos encontrar em mais este momento de pregação da semana. Que a palavra do Evangelho permaneça no seu coração e que o Espírito Santo, através de você, continue fazendo o bem, mesmo neste mundo tantas vezes dominado pela maldade. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar.